Bem, vamos lá para a segunda aula da apostila módulo 6. Dando seguimento aí, a gente vai continuar sobre o assunto da Guerra Fria, certo? Então, a gente teve a primeira aula, falamos até o momento que estava comentando sobre a corrida espacial entre a União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalistas, e agora a gente vai entrar numa parte mais, do ponto de vista militar, mais sensível, que foi a chamada corrida bélica, né? A corrida armamentista. Então vamos lá, me acompanhe, né? Nós temos aí uma sequência de aulas, né? A apostila módulo 6, ela aborda uma série de conteúdos históricos, né, e geográficos, né, passando pela Guerra Fria, né, depois com o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética, vai surgir aí um regime, uma nova ordem mundial, né, em que alguns pensadores colocam uma ordem unipolar, com a prevalência do capitalismo, enquanto outros veem uma ordem multipolar e até unimultipolar, ou seja, uma mistura do ponto de vista unipolar por conta do grande polo capitalista dos Estados Unidos e multipolar porque vão surgir aí algumas potências econômicas regionais que lideram as relações capitalistas, né, e o desenvolvimento em algumas regiões do planeta, na Ásia, na Europa, aqui na América. Então vamos lá. Me acompanha aí para essa aula. Vocês vejam aí, ó, aula número 2, certo, pessoal? Aula número 2 da apostila 11, da apostila 6. Vocês terão aqui hoje uma aula de geografia com o professor Renato, ok? Então, bola para frente, vamos lá. Guerra Fria, apostila. Em que consiste essa corrida armamentista? Ó, veja bem, há um equilíbrio do terror. Né? O que seria isso? Né? As duas superpotências, Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, ambas tinham capacidade de desenvolver armas de destruição em massa, né? As armas nucleares, né? Mísseis com uma capacidade destrutiva muito grande. Né? Então, essa corrida armamentista consistiu no poder equilibrado dessas duas superpotências. Enquanto uma inventava uma bomba atômica, a outra ia e inventava do mesmo jeito. Enquanto uma inventava uma bomba de hidrogênio, a outra superpotência também inventava. Então havia uma corrida armamentista e bélica, né, em que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia era voltada para a indústria bélica, certo, pessoal? E aí, diante desse período dessa corrida armamentista, o cientista chamado Raymond Aron, um francês, ele vai dizer o seguinte: a Guerra Fria, né, paz impossível, guerra improvável. Quer dizer isso? A paz era impossível nesse momento histórico. Por quê? Porque de 1947 até 1989, com a queda do Muro de Berlim, o mundo viveu a tensão de qualquer momento acontecer o terceiro conflito mundial. Né? Então era uma paz impossível. Né? Porque diante dessa corrida armamentista havia o equilíbrio do terror. O próprio termo já diz, equilíbrio do terror. Ambas as potências, uma aterrorizava a outra. Né? Então a guerra era, o termo Guerra Fria por isso, eram confrontos indiretos, né, de intimidação, né, uma guerra sem vencedores. Eles entendiam que não poderiam entrar diretamente num conflito aberto entre as duas superpotências, né, porque sabiam que se entrasse num conflito aberto, havia a possibilidade de destruição de toda a humanidade, por conta do uso de ogivas, de armas cada vez mais destrutivas, as armas nucleares. Né? Então a guerra era uma paz impossível, no entanto a guerra era improvável, ou seja, a guerra
poderia acontecer hoje, poderia ser amanhã, poderia ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, ou poderia não acontecer como não de fato aconteceu o conflito aberto entre as duas, né? Nós tivemos um momento histórico ali que foi muito sensível, né, em que houve o momento mais tenso da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. No entanto, ainda bem que não aconteceu esse conflito, né? Então a guerra é improvável. Aí veja, o termo esse processo chamado corrida armamentista também ficou conhecido como paz armada, né? Por que paz armada, né? Era um momento de calmaria, era um momento histórico muito contraditório, né? Muito dialético. Por quê? Ao mesmo tempo, era um momento de calmaria por não haver um conflito direto entre as duas superpotências que reivindicavam um regime bipolar, mas ao mesmo tempo era uma paz que era armada, ou seja, essa corrida armamentista de inventar cada vez mais armas para intimidar o inimigo através do terror, né? Como? Ora, uma potência, né, vamos dizer que os Estados Unidos inventavam uma arma, né? Então convocava a imprensa para mostrar os testes do uso daquela arma, né, para tentar intimidar o inimigo. Da mesma forma, depois a União Soviética inventava uma arma também, convidava a imprensa e fazia uma transmissão internacional para mostrar ao mundo que também estava no jogo geopolítico, que também estava com poder bélico enfrentar, né? Então, o que garantiu o equilíbrio e a paz foi a premissa de que o conflito nuclear asseguraria a mútua destruição, não havendo vencedores. Então, era uma guerra sem vencedores, né? Era isso que garantiu o equilíbrio da paz, né? Era essa premissa de que um conflito aberto entre as duas superpotências iria assegurar uma autodestruição e uma autoaniquilação, né? Gerando aí uma guerra sem vencedores. Portanto, as armas eram feitas para intimidar o inimigo. Os conflitos eram indiretos. Como? As guerras regionais, como aconteceu no Vietnã, como aconteceu na Coreia, como aconteceu no Afeganistão, né? Então, em 1949, a União Soviética cria a sua primeira bomba atômica, sendo que os Estados Unidos já tinham criado ali em 1945, usando nas duas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Em 1952, Estados Unidos cria a bomba de hidrogênio. A União Soviética, um ano após, cria também a sua bomba de hidrogênio. Então, essa charge aqui ela vai representar esse momento dessa corrida armamentista. Desse lado, você tem não usar porque o inimigo pode retaliar, ou seja, o exército usa armas praticamente inofensivas, armas de baixo poder destrutivo, e guarda as ogivas nucleares, as bombas, né? Por quê? Não usar porque o inimigo pode retaliar. Quer dizer, retaliar? Pode contra-atacar, né? A mesma coisa, desse lado fala a mesma coisa, não usar porque o inimigo pode retaliar. Então fica apenas em uma guerrazinha, pequenos conflitos, certo, pessoal? Foi isso que aconteceu durante o período da Guerra Fria. Pequenos conflitos regionais, né? Então a gente vai ver um pouco sobre isso. Aí veja, a Guerra Fria foi de 1945, na verdade em 47, quando tem a doutrina Truman, né, e o plano Marshall norte-americano. Devido ao vasto potencial militar de ambas as potências, os conflitos operavam de modo indireto, né? É um período histórico marcado por acirradas disputas de poder entre Estados Unidos e União Soviética, por isso o termo regime bipolar, né, bipolarização do poder. As disputas por áreas de influências ocasionaram diversos conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética. Aquilo que eu já falei para vocês, a Guerra da Coreia foi de 1950 a 53, o Vietnã de 60 a 73, o mais longo, né, que desgastou bastante o exército norte-americano, com muitos protestos internacionais, o movimento hippie vai surgir nesse período, muitos artistas como John Lennon, né, dos Beatles, movimentando os hippies para movimentar a opinião pública contra esse conflito, se estendeu por mais de 10 anos, né? E os Estados Unidos saem humilhados dessa guerra, né? Guerra do Afeganistão, que se deu em 1979 a 1988, né? Um conflito em que teve aí os soviéticos sendo expulsos pelos afegãos, né? Treinado aí as forças armadas norte-americanas treinaram várias milícias afegãs para expulsar os soviéticos do território afegão de 79 a 88, certo, pessoal? Então vamos lá. Começando pela Guerra da Coreia, né? O apoio e estímulo de conflitos sob suas proteções.
Na Guerra da Coreia, que se deu em 50 a 53, houve uma separação da Coreia, que era apenas um pequeno país lá do Sudeste Asiático, né? Então, no paralelo 38 norte, ou seja, 38 graus no hemisfério norte, houve uma linha de divisão, né? Então, veja essa linha aqui, olha, o paralelo 38 graus no hemisfério norte. Né? Essa é a latitude sobre a qual a Coreia foi dividida ao meio, certo, pessoal? Ao norte, a Coreia do Norte, né, foi ocupada pelas tropas da União Soviética, implantando um modelo socialista, e ao sul dessa linha, desse paralelo 38 graus, né, se criou a República da Coreia do Sul, né, que ocupada pelas tropas capitalistas dos Estados Unidos. Até hoje, essas duas Coreias elas são separadas, né, e vivem em um clima de tensão. Em alguns momentos se acirra essa tensão, em outros momentos recuam, com a diplomacia consegue resolver e manter um conflito adormecido, né, mas é reflexo daquele período da Guerra Fria. Aqui nós temos a Guerra do Vietnã, né, que foi de 1965 a 73. Então houve uma divisão naquele momento também de Vietnã do Norte, sempre o norte era ocupado pelas tropas soviéticas, e o Vietnã do Sul da União dos Estados Unidos, né? Os Vietcongs resistiram com táticas de guerrilha aos sofisticados armamentos ocidentais, como, por exemplo, as bombas de fragmentação, napalm e desfolhamentos químicos, né? Então, naquele momento, os norte-americanos tiveram um apoio muito forte de indústrias químicas, né? De indústrias que produziam produtos químicos, fábricas que começaram a produzir as bombas de fragmentação, o napalm, que era uma substância que era lançada pelo espaço aéreo, né, pelos aviões, e caíam sobre a floresta tropical, né? Lembrando que o Vietnã é um país que fica na zona tropical, né? Uma floresta úmida, densa, exuberante, né? E muito parecido com a floresta amazônica, e os Vietcongs eles conseguiam dar baixas nas forças americanas porque conheciam o território na palma da mão, né? Conseguiam se esconder e praticar as emboscadas, né? Essas eram as táticas de guerrilhas, né? Tendo o apoio popular dos camponeses locais, né? E se refugiando nas casas, tendo o apoio com alimento, comida, com medicamento, com abrigo, enfim. Então, fazendo isso, através de emboscadas, conseguiam destruir, conseguiam dar baixas ao exército americano. Então, o que faz os Estados Unidos? Tem o apoio aí de indústrias químicas para fabricar armas que destrói a mata em poucos minutos, lançando pelo espaço aéreo esse napalm que queimava, em poucos minutos queimava as folhagens das plantas e deixava o solo desnudado, né? Para quê? Para que identificasse onde ficava escondido os soldados vietcongs, né? Então, indústrias como, por exemplo, a Monsanto, né? Uma indústria que hoje fabrica agrotóxicos, né? Essa indústria ela já fabricava veneno, já fabricava esse tipo de produto químico, né? Destrutivo, né? Naquela época, né? E hoje se tornou um grande conglomerado da indústria dos agrotóxicos, né? Então, veja, desgaste econômico da opinião pública e muitas baixas americanas. Aquilo que eu falei para vocês, o desgaste da opinião pública, né? A população saía nas ruas, se manifestava, se criou o movimento hippie, a comunidade internacional discutia muito que era uma guerra que estava consumindo muitas vidas, desde os Vietcongs até os próprios americanos. E aqui essa imagem que correu o mundo, essa garotinha aqui, né, ela ainda está viva, recentemente passou na imprensa, a foto de crianças correndo após o bombardeio com napalm em Tra Bang, Vietnã do Sul, 8 de junho de 1972. Então, ela sai praticamente com o couro das costas todo desgastado, né, por conta do lançamento desse napalm, que é uma substância química que queima em poucos minutos, né, o que está, a matéria orgânica que está sob seu contato, né? Aí veja, em 1955 ocorrem as políticas de apaziguadoras de aproximação das duas superpotências, né, após a morte de Joseph Stalin, né? Então Joseph Stalin morre e que era um dos grandes líderes que fazia frente
a política norte-americana, e com a morte dele, né, ocorre o surgimento aí da política da coexistência pacífica, também conhecido como Detente, ou seja, era um momento de políticas apaziguadoras, ou seja, tentativa de reaproximar, de aproximar, né, os países do Ocidente com os países do Oriente, né? Então isso se deu em 1955. Foi em 55 também que ocorreu a Conferência de Bandung na Indonésia, em que os países africanos, da América Latina, do Sul da Ásia, né, que não se alinhavam nem aos países capitalistas, nem tampouco aos socialistas. Então criaram o chamado movimento dos países não alinhados, né, ou terceiro mundo, como ficaram conhecidos, né. Então, a partir daqui, houve uma regionalização mundial baseada nos três grupos de países: países do primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos, né, os países do segundo mundo socialistas, e os países do terceiro mundo, os países pobres, né, que foram colônias lá no século XVI, XV, XVI, foram colônias dos países da Europa, né. Então aqui nós temos essa divisão. E um momento histórico que foi crucial durante o período da Guerra Fria foi a Revolução Cubana, né? Foi um símbolo, um marco do avanço das ideias socialistas, porque aquilo que Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro inglês, falou em 1946, com uma cortina de ferro, em que o exército soviético militarizou os países do Oriente, do leste europeu, né? E por conta disso, né, em 1947, os Estados Unidos criam a doutrina Truman para conter esse avanço das ideias socialistas. Isso não se sustentou por muito tempo, né? Em 1959, ocorreu uma revolução socialista, de cunho socialista, no próprio quintal dos Estados Unidos. Uma ilha, né, a ilha de Cuba, um país muito pequeno da América Central, ali do Caribe, né, muito próximo de Miami, nos Estados Unidos, né? Um país que durante muitas décadas era regida por uma ditadura comandada pelos Estados Unidos, né? A ditadura de Fulgêncio Batista, e que Cuba servia como um quintal dos Estados Unidos, em que a burguesia norte-americana, né, iam de iate, né, de Miami até a ilha de Cuba, né, para praticar prostituição, né, para se apropriar das riquezas, né, como, por exemplo, a produção da cana-de-açúcar, né, manter uma população, quase 80% da população semi-analfabeta, né, um país que sofria com a miséria, com o alto elevado índice de analfabetismo, né, a prostituição, né, os cassinos, os jogos de azares que se alastravam nesse país. Era uma espécie de colônia norte-americana, né? E a Revolução Cubana vem libertar esse povo e emancipar desse jugo imperialista norte-americano, né? Em pleno quintal norte-americano. Então, isso foi um grande símbolo da Guerra Fria, que foi a Revolução Cubana de 59. Então, em que consistiu isso? Um grupo de guerrilheiros liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, que era um argentino, né? Foi médico, né? Mas fez uma viagem de motocicleta, viajando por vários países da América Latina, e a partir daquele momento ele começou a criar uma sensibilidade, uma identidade de classe, né, e levar os ensinamentos dos grandes líderes lá do século XIX, como Simão Bolívar, né, de unificar todos os países da América e formar uma grande América, né, a partir dos países da América Latina, né. Então, esses guerrilheiros, liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, depuseram o ditador Fulgêncio Batista, né? Conseguiram, né, se embrenharam na Sierra Maestra, né, praticando táticas de guerrilhas, como a gente tinha dito sobre a Guerra do Vietnã, as mesmas práticas, né? Os guerrilheiros, eles, ao chegarem no campo, eram bem recebidos pelos camponeses. Ao invés de maltratar, como os exércitos sempre fizeram, né, as classes mais populares, eles chegavam com muita proximidade e ganhava o apoio dessas comunidades pobres do campo, né? Então, foi um movimento de orientação marxista, né, em que pregava, em que as políticas do próprio governo, né, comandado aí por Fidel Castro, ao assumir, né,
o país foi a planificação da economia, a socialização dos meios de produção com a reforma agrária, né, com investimento em educação e saúde, em pouco tempo, né, acabando com o analfabetismo na ilha de Cuba, um país pobre, miserável, que sofreu um bloqueio continental dos Estados Unidos desde 59 até mais recentemente, por volta de 2012, né, quando Barack Obama, o anterior presidente norte-americano, acabou se aproximando da ilha de Cuba e acabando com o bloqueio continental. Mas durante esse tempo todo, a ilha de Cuba sofreu um bloqueio continental, ou seja, né, um pequeno país que não produz tudo que necessita, é óbvio que passou a ter alguns problemas, né? Como a Venezuela vem passando por alguns problemas por conta desse bloqueio continental, né? Em meio a um mundo globalizado, hoje nenhum país se sustenta, né, fechado entre si, porque não consegue produzir tudo que a sua população necessita. Então, isso dificulta muito o desenvolvimento do país. Foi isso que Cuba passou durante algum tempo. No entanto, deu show, né, deu exemplo para o mundo inteiro ao tornar um dos países que apresentam uma educação muito avançada e principalmente uma saúde, né? Está aí hoje, né, em meio à pandemia, Cuba empresta os seus médicos, os médicos cubanos estão na linha de frente em vários países, né? Foram expulsos, infelizmente, aqui por conta desse política, desse presidente com caráter genocida. No entanto, um país capitalista, né, como a Itália, né, ninguém duvida que a Itália é um país capitalista, recebeu de braços abertos os médicos cubanos, e eles estão salvando vidas, né, inclusive com medicamentos aí que estão na linha de frente para aliviar a dor daqueles que estão com essa doença terrível que é o coronavírus, né? Então, veja, em 1961, John Kennedy, que é o presidente norte-americano, cria o plano de invasão de Cuba, com a agência de inteligência americana, né? Por diversas vezes tentaram matar, assassinar, né, com alguns espiões, né? Por diversas vezes tentaram assassinar tanto Ernesto Che Guevara quanto o presidente Fidel Castro, né? Então, houve uma invasão da Baía dos Porcos, né? Houve a reação da União Soviética com a crise dos mísseis. Então, essa crise dos mísseis foi uma reação soviética, essa invasão da Baía dos Porcos, mas também foi uma reação a uma base militar norte-americana na Turquia, né, com mísseis também direcionados para Moscou, que fica muito próximo ali, Moscou que já está na Europa, né, a União Soviética, que é uma junção de países que englobava aí grande parte da Ásia e da Europa, né, e para reagir a essa tentativa de avanço, de invasão da Baía dos Porcos lá na ilha de Cuba, e para também reagir a essa base militar da Turquia, né, a União Soviética instala aí, né, 6 mísseis, grandes mísseis direcionados para Miami, né, que fica muito próximo da ilha de Cuba, né. Então foram 10 dias de intensa tensão, que inclusive foi tema de um livro e que depois se transformou em filmes, né, de um jornalista chamado John Reddy, né, um inglês, John Reddy. Ele escreve um livro chamado Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. E, de fato, foi um período de muita tensão, né? Houve uma grande proximidade de acontecer o terceiro conflito mundial, e ali seria o fim da humanidade, né? Então, Khrushchev, que era o presidente da União Soviética, aliado a Fidel Castro, o qual declarou Cuba socialista, instalou mísseis na ilha apontando para os Estados Unidos, né, e acaba abalando a política da coexistência pacífica que começou em 1955 através da chamada Detente, né? Então abalou as relações diplomáticas e voltou ao clima de tensão que havia no início da Guerra Fria. Aqui está a figura de Ernesto Che Guevara, que cruzou o mundo inteiro. Essa imagem aqui estampada hoje em camisas, em bonés, porque ele foi um grande líder revolucionário, foi um mártir da Revolução Cubana, porque durante um certo período ele ficou trabalhando para alavancar o socialismo na ilha de Cuba com a presidência de Fidel Castro, mas chegou um momento que ele levou seus ensinamentos, seus ideários, né, de Simão Bolívar, de levar o socialismo para além de Cuba, expandir para os países da América Latina. E ele lutou na Argélia, né, ele tentou disseminar as ideias socialistas para outras nações.
E aí chegou um momento que ele se despediu, deixou uma carta para Fidel Castro ler para o povo cubano e se despediu, né, abdicou de todos os seus cargos que tinha no comando do governo, né, foi ministro da Economia, né, e acabou indo lutar, né, lutar ao lado de outros guerrilheiros na Bolívia, né, para também tentar levar o socialismo para a Bolívia. Chegando na Bolívia, ele acabou sendo pego pelas tropas bolivianas juntamente com tropas americanas, né, e foi assassinado, né, brutalmente, né, de forma covarde do exército boliviano, né. Então aqui nós temos um resumo. Para finalizar essa aula, nós temos um depoimento, né, uma das grandes falas, porque eram dois grandes oradores, muito além de ser guerrilheiros, né, eles eram extremamente estudiosos, intelectuais, que tinha o marxismo na ponta da língua, liam livros de economia, de sociologia, e tinham uma capacidade de fazer uma análise socioeconômica muito forte, né? E tinha esse discurso, essa oratória muito aguerrida de enfrentamento ao imperialismo e a tentativa de colonizar um país tão pequeno por parte dos Estados Unidos. Veja o discurso de Ernesto Che Guevara aqui, vocês vão assistir agora, certo, pessoal? Então vamos lá. Velocidad. Y como siempre, mantener esa consigna, que hace tiempo es ya la consigna de los jóvenes comunistas, el estudio, el trabajo y el futuro. Es decir, mantenerla siempre como tres banderas a esta consigna de tres palabras, porque las tres tienen importancia en cada momento. Y para poder mantener nuestro derecho a vivir y hablar con la autoridad de país revolucionario, tenemos que tener las tres. El trabajo dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fusil, obviamente, para defender la revolución. No importa que los tiempos sean tiempos donde soplen vientos de fronda, donde las amenazas germinen día a día, donde los ataques piratas se desaten contra nosotros y contra otros pueblos del mundo. No importa que nos amenacen con que si Johnson o si Wolcott, es decir, Juana o su hermana. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por eso. Y juntos construiremos la nueva vida. Juntos, porque estamos juntos, nosotros aquí en Cuba, la Unión Soviética o la República Popular China allá, y Vietnam luchando en el sur de Asia. Y de un tiempo a esta parte ha aumentado la agresividad imperialista, pero también, ¿por qué no pensar que sus razones tienen? Y tienen razones porque les es muy difícil competir con el ansia de los pueblos por liberarse. Ellos tratan de hundir en sangre todo movimiento de liberación. Sin embargo, aquí en América, hoy
hay dos movimientos, por lo menos, asentados, que luchan y que le infligen derrota tras derrota al imperialismo. Y son los movimientos de los pueblos de Guatemala y de Venezuela. Muito intenso, né, pessoal? O discurso, um discurso, né, muito forte, né? Então vamos lá. A estrutura da bipolaridade se baseou em quê? Olha, de um lado você tem Estados Unidos com o Plano Marshall em 1947, como a gente já comentou, né, que foi um plano de reconstrução da Europa, em que os Estados Unidos injetou muito dinheiro para reconstruir os países da Europa Ocidental, como França, Inglaterra, Alemanha. Para quê? Ora, não porque são bonzinhos, né? Mas para ter um país em que colocasse um governo que levasse a sua dita democracia, né? A democracia ocidental burguesa que representasse os interesses dos Estados Unidos, né? Ou seja, países que obedecesse fielmente aos interesses capitalistas do lado ocidental. A OTAN, em 49, que foi uma aliança militar formada por esses países do Ocidente, e a República Federal da Alemanha, em 49 também, que foi a parte da Alemanha que ficou do lado ocidental, né, naquela divisão por conta da Conferência de Potsdam, né, como a gente já viu. Aqui nós temos do outro lado o Comecon, né, que foi um plano também para ajudar os países que adotaram o socialismo, sobretudo no leste europeu, países relativamente pobres, né. Em 55, para fazer frente à OTAN, se criou o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar também dos países do Oriente, né? E em 49 houve a formação da República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, ocupada pelas tropas do Exército Vermelho Soviético, certo, pessoal? Aqui nós temos o colapso do socialismo e o fim da Guerra Fria. Veja, em que consistiu o fim da Guerra Fria, né? Intensos gastos com a área militar, né? Massiva insatisfação popular, né? E aí houve uma reconfiguração territorial europeia após a dissolução da União Soviética. O que quer dizer esses intensos gastos com a área militar? Ora, os Estados Unidos também não gastaram, não, gastaram. Só que, diferentemente dos Estados Unidos, né, da União Soviética, os Estados Unidos investiam em armas, né? Havia uma produção científica voltada para a produção bélica, né? No entanto, os americanos também investiam na indústria de bens de consumo, ou seja, a população não precisa somente de armas, não somente de guerras, né? A população precisa se alimentar, precisa vestir, enfim, precisa consumir, né? E os americanos, como fiel representante do capitalismo, sabia da importância da produção de mercadorias, né? Do fetichismo da mercadoria para atrair os olhares e ganhar um apoio massivo, né? Através dessa sedução que a mercadoria atinge, né, as nossas mentes, né, como necessidades, inclusive, criadas, né, fazendo com que ocorra um intenso apoio. Os soviéticos não, né, investiram no modelo unilateral da indústria bélica e da indústria da produção de energia, né? Veja aqui, olha, quais os motivos da crise do socialismo real, né? Ou seja, do socialismo que foi implantado de maneira real, não o socialismo científico ideal que Marx e Engels pregavam lá no século XIX, quando escreveram o Capital e juntos produziram uma grande produção intelectual, né? Foi um socialismo real, com todas as suas contradições, seus defeitos, né? Se distanciou um pouco do que foi o socialismo pregado por Karl Marx e Friedrich Engels, né? Então, veja, o modelo unilateral do industrialismo apoiado no tripé, indústria de base, né, produção de máquinas, equipamentos, né, produção de energia, como a indústria siderúrgica, a indústria hidrelétrica, enfim, a produção de armas e a produção aeroespacial. Então, esses três tipos de produção, indústria de base, de armas e aeroespacial, sem se preocupar com a indústria de bens de consumo, levou a uma crise de abastecimento intensa, não só na União Soviética, mas nos países do leste europeu, né? Então, houve uma falta de investimento em bens de consumo não duráveis, como roupas, produtos de higiene, alimentos, né?
a União Soviética não acompanhou o ritmo de desenvolvimento tecnológico dos países do Ocidente, né? Então, já em 1985, Mikhail Gorbachev, né, secretário-geral do Partido Comunista, né, ele promoveu duas políticas que começam a ruir, né, o império, a grande força da União Soviética. A perestroika, que é a reforma econômica através do mecanismo de mercado, abrindo os países para a entrada de multinacionais do Ocidente, né, ou seja, uma reforma econômica com a abertura dos mercados, né? E a Glasnost, que é uma reforma política, através de quê? Né? Da implantação da liberdade de expressão e da manifestação do pluripartidarismo. Até então, o Partido Comunista era o único que comandava a política local, né? E com a Glasnost, Mikhail Gorbachev acaba permitindo o pluripartidarismo. Há uma queda dos governos socialistas do leste europeu nos anos 80, né? Em 1989, a população derruba o símbolo, né, do que foi a Guerra Fria, que foi o Muro de Berlim. Está aqui a imagem, a grande imagem que, em tempo real, né, a Rede Globo, inclusive, faz uma reportagem em tempo real, né, mostrando a população de um lado e de outro, insatisfeitos, né, com picaretas, com todo tipo de ferramenta que eles encontravam, foram lá para derrubar o maior símbolo da Guerra Fria, que separava dois mundos, né, que foi o Muro de Berlim, aquele mesmo que foi edificado lá em 1961, em que o governo da União Soviética projeta esse muro e cria, a partir de 1961, com o objetivo de barrar o fluxo de alemães que saíam da República Federal, da República Democrática da Alemanha e iam para o lado da República Federal da Alemanha, ou seja, impedir esse fluxo de trânsito de pessoas separando o mundo em dois, né? Então aqui nós temos a crise da União Soviética e, portanto, o fim da Guerra Fria, certo, pessoal? Então, pessoal, sobre a Guerra Fria, né? O que a gente tinha para falar é isso, né? Finalizou a Guerra Fria em 1989 com a queda do Muro de Berlim. O que é que sobra? Vai sobrar aí a União Soviética, né? Começa a se esfacelar, né? Então, em 1991, em 1990, as duas Alemanhas que eram separadas se reunificam, né? Deixam de existir a República Federal da Alemanha do Ocidente e a República Democrática da Alemanha do Oriente, né? Em 1991, ocorre, a partir de revoltas populares, né, de insatisfações de algumas repúblicas que estavam ligadas à União Soviética, passam a se tornar independentes, e o próprio presidente Boris Yeltsin, né, ele ganha as eleições, ele é um líder popular, ganha as eleições para presidente da União Soviética, Boris Yeltsin, e torna a Rússia independente também da União Soviética, e sai e acaba ruindo todo o conjunto, já que a Rússia era o maior país deles, né? Então, acaba a União Soviética em 91 e se forma o que se chama de Comunidade Econômica, Comunidade dos Estados Independentes, a CI, né? Comunidade dos Estados Independentes, né? Um conjunto de países que outrora formava a União Soviética passa a formar um bloco econômico, né? Eles se unem para ocorrer uma troca comercial, né, e abrir os mercados entre si, né? Então, a CEI é composta por 12 das antigas 15 repúblicas. Somente as 3 nações bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia, não participam da CEI. Então, aí a gente finaliza com a Guerra Fria, né? Nas próximas aulas a gente continua aí para comentar o que vem depois da Guerra Fria, né? A história vem nos ajudar para contar esse pano de fundo que nos deu assim muitas coisas, né? E vem surgir pós-Guerra Fria a nova ordem mundial, né? Que dá sequência aí para o surgimento da globalização. Então, depois a gente continua, pessoal. A aula número 2 finaliza aqui. Espero que tenham gostado, ok? Beleza?